Histórias que inspiram. Pessoas que transformam. Olá, eu sou Fernanda Barreto Naves, sou procuradora do Trabalho no Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo e este é o podcast Histórias e Pessoas. Hoje nós vamos entrevistar a servidora Liege Nunes Nogueira Laputo. Liege é servidora do quadro permanente do MPT Espírito Santo e está na chefia da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo. Anteriormente, atuou como servidora efetiva na Prefeitura de Vitória e também no INSS. Ela é graduada em Comunicação Social, com habilitação de jornalismo pela UFES e pós-graduada em Direito Público e Marketing. Pelo MPTES, foi jornalista premiada nacionalmente no Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo e atuou no desenvolvimento de projetos institucionais alinhados ao planejamento estratégico. Bem-vinda, Liege, tudo bem? Tudo bem, doutora Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do podcast. É um prazer tê-la aqui. Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre quem é você. Então, primeiro eu queria saber o seguinte. O Ministério Público do Trabalho aqui no estado do Espírito Santo está completando 35 anos. Há quanto tempo você faz parte dessa história? Bom, eu faço parte da história do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo desde 25 de novembro de 2013. De lá para cá, eu só me apaixonei pela atuação do Ministério Público do Trabalho. É uma atuação belíssima. O que te trouxe para o MPT? Como é que foi essa decisão? Eu quero trabalhar no MPT. Você já conhecia o MPT? Você ficou sabendo por acaso? Como que começou a sua trajetória? Eu não tinha a menor ideia do que era o Ministério Público do Trabalho. Na verdade, eu era concurseira, né? Tanto que eu passei pela Prefeitura Municipal de Vitória, depois eu passei pelo INSS, e eu queria apenas voltar para Vitória, porque eu iria para o interior, né? Eu fui, aliás, para o interior, morei em São Mateus durante 5 meses, mas eu queria morar em Vitória, voltar para a minha cidade natal. Então, eu continuei os meus estudos, e surgiu a oportunidade de fazer o concurso do Ministério Público da União. Eu tenho uma amiga também concurseira, que já era servidora do MPU, na verdade ela está lotada no MPF, então ela me incentivou muito, ela falou, Liege, faz o concurso, tem uma remuneração boa e vale a pena trabalhar, né, no MPU. Então eu resolvi fazer, e eu já estava assim, mais descontraída, porque eu já havia conseguido o cargo federal que eu buscava tanto durante os meus períodos de estudo. Só que quando houve a minha nomeação, eu poderia ser lotada tanto no MPF quanto no MPT. Como o MPT era mais próximo da minha casa, né, porque eram 10 minutos caminhando, era muito próximo, e a unidade do MPF era no centro da cidade, no caso, funcionava na Mata da Praia, né, o MPT. Eu optei, então, pelo ramo Ministério Público do Trabalho. E o que eu acho, assim, pessoalmente, muito interessante no MPT é que esse tipo de relato de pessoas que vieram parar por acaso no MPT, né, que fizeram concurso porque faziam um concurso só federais, e aí por acaso surgiu o concurso de analista ou de técnico do MPT, e essas pessoas acabam que se apaixonam, né? Eu acho que o Ministério Público do Trabalho tem isso, de ter uma atuação muito ligada a direitos humanos. E aí a gente acaba encontrando uma vocação, um amor por aquilo ali, então acaba que uma coincidência, né? Escolheu por quê o MPT? Escolheu porque era perto da minha casa, né? Para facilitar a minha vida. Acaba que te traz num lugar que eu tenho certeza que hoje você se identifica muito, porque eu te conheço sua atuação belíssima, brilhantíssima aqui no MPT e verdadeiramente vocacional, né? Então, falando também um pouquinho sobre o seu trabalho aqui no MPT, você trabalha atualmente na assessoria de comunicação, correto? Isso. Certo. E existe algum caso, algum projeto, alguma atuação, algum evento que tenha assim, marcado profundamente a sua trajetória dentro do Ministério Público do Trabalho? Nossa, existem vários casos, eu não posso mencionar apenas um. Conta um pouquinho então, estamos aqui para isso, para saber da sua intimidade, dos seus desejos, da sua trajetória, te conhecer um pouquinho melhor. Muito bacana. Então,
casos marcantes, né? Projetos marcantes, são vários, mas a parte jornalística, para mim, é uma parte muito importante da atuação, por causa da minha graduação. Então, quando eu escrevi uma matéria sobre o rompimento da barragem de Mariana, para a revista Laboa, uma revista, né, uma publicação do Ministério Público do Trabalho, se eu puder até mostrar, né, foi capa da revista, essa matéria. Acho chique, gente. Me orgulho bastante de ter escrito essa matéria. Nós viajamos para o interior do estado, eu e o Wendel, né, o assessor de relações públicas daqui do MPT. Então, eu escrevi essa matéria aqui e uma colega, assessora de comunicação do MPT em Minas Gerais, escreveu outra parte. A parte do Espírito Santo, a gente teve de viajar, nós fomos a Colatina, a Regência, e me tocou muito, porque foi um desastre ambiental enorme, né? Uma dimensão enorme o que aconteceu, os prejuízos foram muito grandes. Ver aquela população preocupada como é que ia ficar com a questão trabalhista, né? O ganha-pão dela a partir daquilo, né, que tinha acontecido. Foi muito triste. Eu me lembro dos carroceiros, a cena dos carroceiros. A gente tinha passado por Colatina, participado de uma audiência pública com o Dr. Bruno. Aí depois um rapaz falou, gostaria que vocês fossem conversar com os carroceiros. Então nós fomos no outro dia. De repente eu vi vários carroceiros com os cavalos lá, sabe? A população desesperada querendo encontrar uma solução para o problema deles. Aquilo me tocou muito. Também gente que era dona de uma ilha e que toda a plantação de tomate, sabe? Foi tomada pela lama. Nossa, assim, foi muito marcante. Aí depois da produção dessa matéria eu resolvi inscrevê-la no prêmio, né? No 33º Prêmio de Jornalismo e Direitos Humanos. E acabou que eu fui premiada. Então, o MPT, na época, o procurador-chefe, ele me permitiu viajar ao Rio Grande do Sul para receber esse prêmio. Então, para mim, foi muito gratificante. Foi minha primeira viagem sozinha. Isso que foi legal de ter participado. Outros momentos marcantes foi ter participado como jurada do prêmio MPT de Jornalismo. Nós somos vencedores de 2015 a 2017, todos os anos. Em 2 anos, os jornalistas aqui do Espírito Santo ganharam os maiores prêmios de jornalismo. Então, a partir dali, eu fui entendendo a produção de matérias espetaculares, muito bem fundamentadas. A gente dava o apoio aqui, a gente construía as pautas. Não havia tanta rotatividade naquela época de jornalistas em redação. Então, as matérias eram muito bem produzidas. Além disso, eu não posso deixar de mencionar vários projetos, né? O projeto Reconecta, né? Muito grande, tivemos resultados maravilhosos de 3,7 milhões em mídia espontânea, vendo mais de 10 mil pessoas circularem pelo evento no Shopping Boulevard lá de Vila Velha. Várias pessoas se conectaram, né, no evento, isso foi muito bacana. O Diferenças que Somam também, belíssimo, a gente ter produzido a campanha e depois ter veiculado nacionalmente, né? Isso foi muito importante. E o MPT na escola. O bacana disso, sabe, doutora Fernanda, é que eu também pude colocar um pouco da minha experiência pessoal, o teatro, né? Eu já fiz teatro, já fiz música, então dá um caráter um pouco mais lúdico a esses eventos que eram muito formais aqui no Espírito Santo, aqui no MPT. Então, eu sou muito grata, eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória profissional e com a parceria, né, com o Wendel, com você, com outros procuradores, com a Alcione, porque a gente não consegue fazer nada grande sozinho. Se a gente fizer algo sozinho, é porque não é tão grande. Eu acho esses exemplos que você escolheu assim, maravilhosos, porque eles demonstram como que a atuação do Ministério Público do Trabalho, ela é diversa, né? Então, ela engloba pessoas com deficiência, no caso do Reconecta, né? De Diferenças que Somam. Ela engloba aí toda a população, nesse caso da revista Laboa, do desastre Mariana, englobou toda uma população que é carente em diversos sentidos, né? Uma população ribeirinha, as pessoas trabalhadoras daquela localidade, englobou pessoas
que estão em situação de miserabilidade, enfim. E o MPT na escola, né, crianças e adolescentes. Então, assim, seus exemplos puderam mostrar um pouquinho da amplitude da nossa atuação, e muitas pessoas, às vezes, não conhecem, né, a atuação do Ministério Público do Trabalho, e a gente engloba todas essas áreas, inclusive cor de infância, cor de igualdade, enfim, outras coordenadorias que englobam isso aí. Você entrou um pouquinho na sua vida pessoal, eu vou colocar uma pergunta que não estava no script, mas como você trouxe essa questão de você ter feito teatro, ter feito música, eu fiquei curiosa, assim, de como que é para você conciliar. Eu sei que você tem uma filha linda, maravilhosa, e eu queria saber para você como que é conciliar essa função tão importante da maternidade com a sua atividade profissional, quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia, e como que você tenta ir da melhor forma e equilibrando esses diversos pratos que as mulheres, principalmente as mulheres mães, têm que equilibrar no nosso dia a dia. Confesso que é desafiador equilibrar todos esses pratos, né? Mas eu digo que eu tenho um marido, assim, espetacular, que ele compartilha a rotina, os cuidados, né, de casa, as tarefas domésticas e também do cuidado da minha filha comigo. Isso facilita muito, né, para que eu consiga assumir um cargo de chefia dentro do Ministério Público do Trabalho. Não é fácil, é desafiador. Tem hora que eu revejo, eu faço uma reflexão se vale a pena continuar, porque eu tenho vários ganhos, tem todo um lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? Desgastante em alguns momentos. Às vezes eu deixo de participar de algumas coisas da minha vida pessoal para estar presente. Mas, assim, vamos fazer um cálculo, né? Eu digo que sempre tem o lado positivo de tudo isso. Eu me transformei, eu acho que eu aflorei depois que eu assumi esse cargo de chefia no Ministério Público do Trabalho. Eu me encontrei como pessoa atuando aqui. E aí, dentro desse contexto, o que mais motiva a continuar aqui no MPT, né? Dentro desse contexto que a gente trouxe aí de desafios da maternidade, tudo que você falou, que esse cargo te trouxe uma outra liege, né? Te aflorou, te fez crescer. Então, o que te motiva a continuar nesse cargo, a continuar pegando novos desafios, aceitando, né? Tudo isso que o MPT traz para você? Então, eu acredito que seja porque é um cargo complexo, desafiador, mas ele é muito dinâmico. Então, em alguns momentos a gente trabalha projetos, em outros a gente trabalha eventos, em outros momentos a parte jornalística mesmo, de escrever. Tanto que os estagiários que vieram para aqui, que, né, estagiaram na assessoria de comunicação, eles saíram daqui muito motivados, e vários foram aprovados depois na residência da Gazeta, né? Isso traz um orgulho muito grande, assim, para a equipe, porque são jornalistas, né? São estudantes de todo o Brasil participando do curso de residência, né? Participando do processo seletivo. Então, assim, como ele é muito dinâmico, eu consigo vivenciar muitas experiências. Eu digo que, por causa da assessoria de comunicação aqui no MPT, eu acho que eu evoluí em termos de conhecimento, de experiência na área, acho que 5 ou 10 anos à frente se eu estivesse na iniciativa privada. Porque, às vezes, a pessoa imagina, se eu estivesse na iniciativa privada, eu poderia fazer trabalhos muito mais bacanas, eu poderia me desafiar. Não. Pela experiência que eu tenho aqui, inclusive na parte administrativa, de gestão, de planejamento, muita gente não entende de planejamento como nós entendemos aqui, por causa dos desafios, da complexidade das tarefas que são realizadas na Ascom. Nossa, muito bom esse depoimento, porque é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas estão, cada um na sua área. Então, eu, por exemplo, na área finalística de procuradora do trabalho, aí o Wendel tá, né? Mas o Wendel trabalha até mais perto com você, então ele entende um pouco mais, né? Por exemplo, o pessoal da área administrativa, o pessoal que está na área da informática, cada um muitas vezes fica na sua bolha e não entende a complexidade daquilo que o outro está fazendo, né? Então é muito interessante esse depoimento, o seu depoimento nesse sentido. E aí eu quero te perguntar agora um papo mais de bastidor, assim. Eu quero saber alguma curiosidade, ou algum momento inusitado ou engraçado que você tenha vivido aí em tantos anos de Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo. Tá.
São vários. Não, mas um muito marcante, eu não vou dizer engraçado, mas que me surpreendeu, que foi muito marcante, foi em 2017, quando houve a greve da PM. Nossa. Que nós ficamos aqui, eu e o procurador-chefe da época, nós ficamos mais de 24 horas na procuradoria. Meu Deus! Gente, que babada, eu não sabia disso. Uhum. E a gente não imaginava. Foi véspera de carnaval, todo mundo foi embora preocupado com o carnaval, mas como a cidade estava num momento muito delicado, né, porque não podia viajar, muita gente não viajou nesse período, né, porque não tinha como por causa da violência. Sim. Aí as mulheres dos PMs falaram que gostariam de se reunir, fazer uma mediação aqui, né, uma negociação aqui dentro da Procuradoria. Na verdade, era na sede anterior, lá perto do aeroporto. Então, o procurador-chefe da época, ele falou, Liege, tem como você ficar por causa da parte jornalística? Eu falei, posso ficar, não tem problema. Só que eu imaginei que fosse ficar assim, tipo 2, 3 horas. Quando eu vi, nós estávamos de madrugada. Meu Deus. Aham. Eu Adorei. Nunca Eu imaginava. fiz café, a ata da audiência, eu nunca tinha feito ata, gente, porque como eu passei pela Secretaria Extrajudicial e depois eu fui para a comunicação, eu nunca tinha redigido uma ata, e era uma ata mais complexa, né? Era uma negociação, uma mediação, mas na hora tudo vai se ajustando. Quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, né, gente? É isso. Vai se ajustando. Um advogado também estava lá, ele me deu um apoio e a gente foi construindo aquela ata. Depois a gente caminhou para a imprensa. Vários veículos de comunicação pediram informações e eu encaminhava. O procurador-chefe gravou vídeo. E assim, foi uma experiência maravilhosa, que pôs fim à greve da Polícia Militar aqui no Espírito Santo, a partir dessa negociação. Nossa, parabéns pela atuação, porque também é bem impressionante. Obrigada. Mais uma curiosidade. O que as pessoas normalmente não imaginam que acontece no seu dia a dia de trabalho que você poderia compartilhar aqui com a gente? Ai, são tantas tarefas. Acho que isso que você acabou de contar, né? Uhum. Nunca poderia imaginar que você estaria trabalhando de madrugada aqui no meio. Para quem não sabe, a gente teve uma greve muito séria da polícia aqui no estado do Espírito Santo durante 2 semanas. E a cidade ficou realmente sitiada, né? Vitória, eles faziam, os bandidos, né? Faziam toque de recolher. A gente teve várias lojas saqueadas, a gente teve determinação para todo mundo ficar em casa. Então foi realmente uma situação extremamente delicada. Então, saber disso aí também foi muito interessante. Bacana. Mas eu me lembrei agora. Devido à complexidade do cargo, porque quando a gente assume assessoria de comunicação, o que a gente às vezes imagina? Hoje melhorou muito, a gente tem mais conhecimento sobre a comunicação pública, mas a gente imagina que nós vamos atuar mais, por exemplo, em assessoria de imprensa ou só em redes sociais. E na assessoria de comunicação do MPT, devido à equipe ser muito pequena, a gente teve de aprender várias habilidades. Então, por exemplo, editar vídeo, trabalhar com redes sociais, entender mais sobre a parte administrativa, até licitações. Eu tenho de redigir, às vezes, termos de referências, tem um DFD, um documento de formalização. De tudo a gente tem que entender um pouco. E ainda da parte jurídica, que entender, né, como a gente faz uma graduação em comunicação e não tem nenhuma disciplina de direito, é muito complexo. Tanto que os colegas, às vezes, pedem para a gente traduzir aquilo que está escrito num O texto. famoso juridiquês, né? Juridiquês, para que eles compreendam e possam redigir uma matéria com qualidade. E é um desafio muito grande entender o direito. Nossa Senhora. E se até pra gente, às vezes, né, gente? Tem uns colegas que inventam umas palavras que eu vou te falar. E aí, qual conselho que você daria para alguém que está começando agora, nesse momento, tá entrando aí, seus estagiários, Matheus, Pietra? O que você falaria para eles? Joguem-se. Olha, arrasou, adorei. Gosto. Porque assim,
quando a gente se permite, mesmo com medo, viver uma nova experiência, as portas vão se abrindo. Eu tinha muito medo, para você ter uma ideia, eu ia desistir no primeiro ano, quando eu assumi a assessoria, porque eu achei muito complexo, eu achei muito difícil. E a graduação e as experiências que eu tive, mesmo experiências muito boas na iniciativa privada, na Prefeitura de Vitória, que tem uma equipe enorme de profissionais, eu às vezes não me sentia qualificada para estar assumindo a chefia. Mas quando a gente se permite, as coisas vão acontecendo, os colegas também vão nos ensinando, a gente vai aprendendo com os procuradores inteligentíssimos, que vão nos dando várias dicas, né, recomendações. Leitura também é muito importante, eu li vários livros, eu participei de várias capacitações para me sentir segura. E a experiência ao longo dos anos vai nos tornando mais seguros, né? Legal, vai, gente, vai com medo mesmo, mas vai. Eu tenho uma proposta aqui antes da gente finalizar, que é um bate-bola, um ping-pong, que eu vou fazer uma pergunta e você responde em uma palavra ou uma frase curta, tá? 3 perguntinhas só que eu bolei aqui, pensando nessa nossa entrevista. Então, defina o MPT em uma palavra ou uma frase pequena. Vou fazer. Trabalho. Em todos os sentidos. Bom, a segunda pergunta é: o que a sua profissão significa para você? É uma parte de mim. Desculpa, não é em uma palavra, mas uma parte. Tá bom, uma expressão, tá bom, tá valendo. Uma pequena frase. E, por fim, um sonho. Sonho é que eu me sinta sempre realizada no cargo que eu estiver, onde eu estiver. Quando eu não me sentir mais realizada, é o momento de mudar. Quando eu me sentir incomodada, eu vou mudar. Ou eu vou mudar de área, ou eu vou mudar de profissão, porque não adianta passar por este mundo, né, que a vida é tão curta e a gente não se sentir pleno. É isso que eu acho que nós precisamos ser. Plenos, viver com intensidade. Maravilhosa. E eu queria que você deixasse, então, uma mensagem, uma frase, um fechamento sobre o que significa esses 35 anos do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, pessoalmente para a Liege. O que você acha que essa nossa celebração, por que nós temos que celebrar? Qual é o significado? Eu acredito que o MPT tem uma atuação fantástica de mudança de vida, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade. Aquela pessoa que está passando por um momento de angústia, de pobreza e que precisa de um alento, precisa de mudanças na vida dela, mudanças tanto no quesito financeiro quanto no quesito trabalhista. Eu acho que o MPT ele vem para isso, para transformar, para fazer essa mudança na vida das pessoas, de trazer mais dignidade. E graças a Deus que eu vim parar aqui, que é um órgão que tem muito a ver com o que eu compactuo na minha vida. Tem muito a ver com isso. Bom, eu queria te agradecer imensamente, te dizer que você faz um trabalho excepcional aqui no Ministério Público do Trabalho. Obrigada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Liege em diversos projetos. E todas as vezes eu me encantei pela seriedade, pelo compromisso, pela vocação, pela sua atuação, pela sua presteza em responder os nossos questionamentos. Liege é uma pessoa que está sempre de bom humor. Então é um orgulho, uma felicidade para mim trabalhar com você, te ter como colega de trabalho aqui no MPT. Espero que a gente tenha muitos projetos ainda juntas. E vamos passar o bastão. Qual colega você quer indicar para ser aqui participar da próxima entrevista? 2 coisas. Também gostaria de agradecer imensamente pela parceria que nós temos, né? Já vem há alguns anos ocorrendo isso, e por me permitir fazer uma comunicação pública de fato, por nos ouvir, por buscar uma transformação. Não por só, divulga uma notinha para mim. Eu acho que é isso, a comunicação pública com os profissionais de comunicação que nós temos, com muita experiência, com a participação minha de Alcione, de Wendel também, com os projetos, a gente conseguiu fazer uma transformação não só no Ministério Público do Trabalho, vamos dizer, dentro do Espírito Santo, porque a gente conseguiu
plantar uma sementinha que ela está desabrochando e as pessoas estão conhecendo mais sobre as ações, né, a investigação, sobre a parte promocional do MPT. Vamos lá agora para outra parte. Eu gostaria de convidar várias pessoas, mas uma em especial, que é o Fábio Barbosa Esgrâncio. Eu acho que ele é um gente, cara... só parece que vai convidar a Fábio para falar comigo, nós vamos ficar 3 horas falando. Que é um que fala mais que o outro, gente. Não vai dar certo isso não, hein? Mentira, gente. Amo o Fábio. Mas vocês se preparem que o podcast com o Fábio vai ter duração estendida. Tá? Vai ser parte 1, parte 2, porque nós dois somos falador. Você pode falar. O Fábio é desinibido, ele tem Ele várias histórias para contar. E ele é muito inteligente. Eu conheço o Fábio desde a época que eu trabalhei na Secretaria Extrajudicial. Então, assim, uau, toda vez que eu ligo pro Fábio, que eu peço para ele me socorrer, ele me dá uma aula. Eu gostaria que ele estivesse aqui para conversar. Então, Fábio, você virá fazer parte, não adianta falar que tem timidez, que não vai ter timidez que te segure. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio do nosso podcast Histórias e Pessoas. Um podcast que está comemorando, celebrando esses 35 anos do Ministério Público do Trabalho aqui no Espírito Santo. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, mostrem para os familiares, mostrem para a sociedade como um todo, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que todas as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, não apenas do nosso trabalho, mas também de quem nós somos. Quem é a Fernanda, quem é a Liege, quem é o Fábio, quem é o Wendel, quem é a Alcione. Enfim, teremos aí uma série de entrevistas para vocês poderem aí aproveitar um pouquinho do nosso lado pessoal, que também se junta, né, ao trabalho. Até a próxima, muito obrigada. Podcast oficial dos 35 anos do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.